Quando a Bíblia diz assim, que maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Aí Paulo fala aos Tessalonicenses dizendo, e ele se fez maldito pelos nossos pecados, morrendo, tendo uma horrenda morte, morrendo na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque foi a morte vicária, a morte de substituição, aquele que nunca pecou por aqueles que pecaram, aquele que nunca fez nenhum agravo por aqueles que viviam em pecado, a morte de substituição. Aí a palavra de Deus diz que naquele momento que Jesus expirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, o véu da separação. Agora não precisava mais de alguém para interceder para que fosse salvo, porque a própria palavra de Deus, Hebreus, diz assim, e pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A porta da salvação está aberta. Está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus disse, quem dizem os homens que eu sou? Aleluia. Jesus pode ser o mártir para alguém. O mártir do cristianismo, que é adorado naquele dia porque morreu e virou mártir, mas só que Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Salvador do mundo. Ele que amou o pecador. Ele que resgatou o homem do pecado para trazer ao homem uma certeza e uma convicção da vida eterna. Aleluia. E essa convicção é tão grande que o apóstolo Paulo, escrevendo nas suas duas epístolas aos Tessalonicenses, ele diz assim que ele espera o arrebatamento da igreja, porque esta é a promessa da salvação. Quando o Senhor disse, se eu quiser, nem todos morrerão. Aleluia. Aí nós vamos olhar para a palavra que ele diz que ele vai voltar. E que dia ele vai voltar, ninguém sabe. Que ano ele vai voltar, ninguém sabe. Que hora ele vai voltar, ninguém sabe. Mas nós sabemos que ele vai voltar. O apóstolo Paulo é enfático em dizer assim, ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. E Paulo diz, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorioso e subiremos ao céu, ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. E estaremos para sempre com ele. Glória a Deus. Aleluia. Aí nós voltamos agora no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Quando o Senhor disse, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muita morada. Aleluia. Se não fosse assim, eu vos teria dito que eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja vós também. Aí no versículo 5 disse Filipe, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e não sabemos o caminho. Aí versículo 6 do capítulo 14 de João, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. A promessa que ele foi preparar lugar, e que ele vai voltar para arrebatar a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. E qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A vontade de Deus é essa. Que o homem venha a entender que há uma promessa, que há um caminho, e que esse caminho é Jesus o Cristo. Aleluia. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus, Ele não nos chamou para sermos religiosos. Aleluia. Ele nos chamou para ser adorador. Ele falou à mulher samaritana lá no poço de Sicar. Ele disse, vem o tempo e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o meu Pai em verdade e em espírito.
Aleluia. O verdadeiro adorador, ele tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. E o nome dele é escrito quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem muitas pessoas que dizem, não, depois que eu morrer, Deus sabe para onde eu vou. Sabe, verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E aos homens está destinado a morrer uma só vez e depois da morte segue-se o juízo. Não tem jeito. O jeito é aceitar quando está vivo. Por quê? Porque quando você está vivo, você pode fazer a confissão da fé. Aí Jesus chega e diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos seus anjos que estão no céu. Aleluia. Aleluia. Então há um caminho. Quem diz o homem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele é Jesus, o único que pode perdoar pecado, transformar o homem, trazer o homem à libertação, mudar caráter, mudar personalidade. Somente Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Silvio louvar a Deus com mais um hino. Amém? Amém. Glória